Diz assim, queridos, ó, no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Glória a Deus, meus amados. Obrigado. De nada. Amados, ontem Deus nos trouxe para falar um pouco, né, sobre a fé, a importância da fé. E hoje, mais uma vez, Deus está confirmando essa palavra no nosso coração. Presta atenção. O caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi atribuído a ele como justiça. O que foi atribuído? O crer, a fé dele. Então não importa o que Abraão fez, o que importa, o que fez com que ele fosse justificado por Deus, foi a fé que ele teve em Deus. Isto, a palavra de Deus diz, isto foi atribuído a Abraão como justiça. Então versículo 7, para mim e para vocês. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Vocês estão entendendo, amados, a importância disso? Você conhece a história de Abraão? Você conhece as promessas que Deus deu a Abraão? As promessas extraordinárias que hoje os judeus eles têm posse, grande parte, né, dessas promessas. E agora essas promessas tão grandiosas, elas estão sendo estendidas a mim, estendidas a você. Porque, olha, presta atenção no que ele está dizendo. Ó. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, se a nossa fé está em Deus e é o único caminho para chegar a Deus, Deus ministrou isso ontem, né, na nossa vida, o único caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Então, se a nossa fé está em Jesus Cristo, a nossa fé está em Deus, então esta fé faz com que nós sejamos filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, também nós somos herdeiros com Abraão. Olha o tamanho dessa promessa, olha o tamanho dessa bênção, meus amados. Vamos ler aqui, ó. Saibam, portanto, versículo 7, que os que têm fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Como está escrito nessa versão, pastor? Por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Isso, na versão, a revista atualizada, diz, serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, todos os povos. Presta atenção, Deus deu a promessa a Abraão e disse assim, através de você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Não estava falando somente dos judeus, não estava falando somente da descendência da carne de Abraão. Isso é lindo, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo agora para a igreja de Gálatas, e está me usando para trazer para mim e para você hoje, queridos. Olha lá. Então vamos ler novamente, ó. A escritura, ó, versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Quem são os gentios? A Bíblia separa gentios e judeus. Os gentios são os não-judeus, os alheios, aqueles que não conhecem as promessas. Mas Deus já tinha profetizado a Abraão que pela fé justificaria os gentios. Preanunciou o Evangelho a Abraão, ou seja, Deus anunciou o Evangelho primeiro. Imagina que o Evangelho foi dado para nós muitos anos depois, através de Jesus Cristo. Mas Deus já tinha pré-anunciado esse Evangelho lá no início a Abraão, dizendo, Abraão, através de você, da sua fé, serão abençoadas todas as famílias da terra. Hoje eu posso dizer que eu sou filho de Abraão, hoje você pode dizer que você é filho de Abraão, se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a condição. Não são mais o povo judeu, os hebreus, aqueles que têm sangue judeu. Não é mais. Só vão permanecer em Deus, na bênção de Abraão, aqueles que acreditaram. Então, os judeus que se converterem, esses serão abençoados. A Bíblia diz até, Jesus, ele falou assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, sois verdadeiramente meus discípulos. Você viu que lindo isso, meus amados? Então a questão é, os judeus que se converteram, que têm fé em Jesus Cristo, e nós também, gentios, que acreditamos em Jesus Cristo, nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Eu vou ler para vocês a bênção de Abraão, está em Deuteronômio 28, depois eu leio a vocês, queridos. É uma das bênçãos, né? E daí diz assim, ó, em vocês, versículo, agora 9, de modo que os que têm fé, presta atenção, então, os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Presta atenção na importância da fé. Amados, não é Torá,
não é estudo, não é teologia. Olha o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo. Os que têm fé, os que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, como o Cristo. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Querido, isso aqui é muito importante, porque hoje existe uma doutrina demoníaca trazendo o judaísmo para as igrejas. Não é errado, meus amados, você achar bonito. Eu acho bonito os apetrechos, a história de Israel é maravilhosa, nós amamos esse povo. E é ordem de Deus, direção de Deus para que nós amemos, oremos por paz em Jerusalém, por paz em Israel. Nós amamos. Por quê? Porque a Bíblia diz, a salvação vem dos judeus. Amém, meus amados? Mas isso, meus queridos, não podemos confundir em seguir a religião judaica. Não é isso, não podemos amar eles e acabar esquecendo da fé em Deus através de Jesus Cristo e começarmos a copiar o judaísmo. Por que nós não podemos copiar? Versículo 10, porque todos os que são da obra da lei, a lei Torá, tá? Estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, com letra maiúscula, tá? Para que você não se confunda. Que lei é essa? A lei, a Torá, tá? Para praticá-las, ou seja, as pessoas hoje elas tentam muitas vezes copiar os judeus, aí elas começam a guardar o sábado, elas começam a se abster de alguns alimentos, só que Jesus, a palavra de Deus está dizendo agora, se você não cumprir todos os mandamentos, está escrito, você é maldito. Se você consegue observar e realizar 99,9% dos mandamentos de Deus, o que você não vai conseguir, porque nem o judeu consegue, que foi ensinado na lei de Deus, na lei da Torá, né? Eles não conseguem. Imagina eu e você, gentil, nós não temos capacidade. E daí o que acontece? Se eu falhar em um preceito, significa que esse preceito que eu falhei me torna transgressor da lei. Eu não consegui cumprir. Por causa de uma coisa, por menor que seja, preste atenção, uma coisa por menor que seja, não consegui cumprir, eu passei a ser transgressor da lei por essa coisa pequena. Só que nós não temos como nem metade, meus amados, nem perto de realizar as obras da lei. Por isso que está escrito aqui, ó, que aqueles que não cumprem toda ela estão em maldição. Vamos ler de novo. Versículo 10. Todos que são da obra da lei, das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ali ele generalizou, presta atenção, todos que estão debaixo das obras da lei. Por isso que eu disse a você que nem os judeus conseguem observar. Por isso está todos. Vou ler de novo 10, lê comigo aí. Todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, olha o que está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente, versículo 11, presta atenção, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, está escrito, o justo viverá pela fé. É lindo demais isso, pastor, porque não tem como a gente viver enganado. As pessoas elas são enganadas porque elas não buscam, elas não leem, elas não se alimentam da palavra de Deus. Aí chega alguém que fala algo que parece ser muito bonito, parece fazer muito sentido, parece uma filosofia de vida e tem sido enganado e levado muitas pessoas ao engano. Não adianta, meus amados, nós trazemos os apetrechos, né, os símbolos judaicos para a igreja evangélica hoje. Isso é maldição. Não adianta nós começarmos a observar algumas leis judaicas e achar que nós estamos fazendo bem, porque se nós entrarmos para ser aprovados por Deus, nos colocarmos diante de Deus, para ser aprovado pelas nossas obras da lei, guardando o sábado, se abstendo de alguns alimentos, mudando roupa, a maneira de falar ou outras coisas mais, meus amados, ou seja, nós vamos daí falhar em não cumprir toda a lei, estaremos debaixo de maldição. Então isso nós temos que cuidar, isso é uma coisa que você tem que cuidar. E isso hoje está se tornando muito popular. É muito comum nas igrejas hoje os pastores trazer o judaísmo disfarçado. Parece que é uma coisa bonita, uma coisa, olha, não tem nada a ver fazer isso, fazer aquilo, porque era bonito lá. Não, meus amados. Vamos ler de novo. Está escrito aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Lá no finalzinho do 11.
o justo, aquele que é justificado por Deus, viverá pela fé. Ou seja, em outras palavras, só tem uma maneira, eu e vocês, nós sermos justificados por Deus. E essa única maneira chama-se fé, acreditar, somente acreditar. Por quê, pastor? Porque olha que interessante, imagina se nós cumpríssemos toda a lei, fôssemos cheios de si, nós somos acima de tudo. Imagina que chegasse no dia da nossa partida, nós chegássemos diante do céu, vamos dizer que fosse assim, e nós fôssemos lá, batêssemos na porta e, olha, dá licença, abre a porta que meu lugar é aí. Por que meu lugar é aí? Porque eu cumpri toda a lei, ponto final. Não é assim que funciona, meus amados. Porque o critério de Deus, a justificação de Deus para entrar no reino dele, na bênção dele, só chama-se fé, não tem outra. Amém, meus amados? Aí você vê daí, ó, lembra aquele homem que foi crucificado com Jesus? Não fez nada de bom, só fez besteira na vida dele. Mas no último momento, antes dele morrer, ele olhou para Jesus crucificado. Ali, né, a gente vê homens de dor e que sabem o que é padecer. O Isaías profetizou, falou assim, nós olhávamos para ele e não vimos nenhuma formosura. Mas ouvimos um aflito, um sofrido de Deus. E aquele homem conseguiu olhar para Jesus naquela situação, crucificado, cheio de dores, e reconheceu nele o Cristo Messias. Quando ele reconheceu, ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele mostrou que ele estava reconhecendo Jesus como Cristo. E qual foi a resposta do Cristo para ele naquele momento? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que ele fez para merecer? Ele não fez nada. A única coisa que ele fez é o que Deus pede. Ele acreditou. Pastor, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade, agora fazer tudo errado, que nós vamos ser salvos no final? Olha, é complicado isso. Por quê? Porque pode ser que você não tenha essa chance que ele teve. Provavelmente, se você começar a pecar agora, você vai andar no caminho da maldade. Você vai procurar o caminho da maldade. Eu penso, é eu que estou falando, o homem fala. Eu acho que talvez você não tenha essa chance. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Versículo 12. Ora, a lei, preste atenção, versículo 12. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha que lindo, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que Jesus veio fazer conosco? Nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, ele se tornou maldito, meus amados. Isso, eu ia falar isso aqui, está escrito aqui, ó. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele recebeu a maldição de todos nós, para que nós fôssemos justificados simplesmente por acreditar naquele sacrifício que ele estava realizando em nosso favor naquela cruz. Você vê que a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus nunca cometeu nenhum dolo, nunca falou nada errado, meus amados, nunca cometeu uma injustiça. Tudo que ele fez foi perfeito, foi santo, foi da semente divina. Então, como é que você me explica, meus amados, que quando ele morreu, ele não foi ao céu, mas pelo contrário, ele desceu até as regiões inferiores da terra, ele foi até o inferno, para pisar na cabeça da serpente e para pegar a chave do inferno e também da morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele andou com seus discípulos e voltou para o Pai. Não é? Olha, presta atenção comigo, pensa comigo. Imagina o Jesus santo sendo crucificado. Quando ele entregasse o Espírito, qual que seria a primeira coisa a acontecer? Ó, ele subiu aos céus. Mas por que ele não subiu aos céus? Vou explicar para você por quê. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque ele recebeu sobre ele a maldição de todos nós. Ele recebeu sobre ele todos os meus pecados, que eu cometi até o último suspiro da minha vida. Ele recebeu todos os pecados da minha esposa. Ele recebeu todos os pecados da sua vida. Todos e de toda a humanidade. E o único preço que ele pede, meus amados, para que nós possamos caminhar com ele, sermos filhos dele, abençoados por ele, é que a gente acredite nele. Em outras palavras, que nós não façamos ele mentiroso. Olha que maravilha isso, meus amados. Ele não está pedindo que você faça isso, faça aquilo outro. Você vê que a religião, ó, você tem que deixar de fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer... Isso aqui é religião.
Ó, se você não usar essa roupa, você vai para o inferno. Se você fizer isso, se você comer essa comida ou beber isso, você vai para o inferno. Isso é lei, isso é obra da lei. Até a pastora ministrou hoje no grupo, né? Trouxe uma palavra de Deus. Tá aqui, acho que aqui, ó. Capítulo 5, ó. Gálatas 5 está escrito, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Nós éramos escravos e Jesus nos libertou para que nós verdadeiramente sejamos livres. Para de ficar, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, mas seja o teu coração entregue ao Senhor Jesus para que Ele conduza seus passos. Tenha prazer em entregar a sua vida a esse Senhor, crendo que Ele sabe o que vai fazer da sua vida. Isso é fé, é confiança de você entregar a tua vida. Porque nada mais importante para você que a tua vida. A tua vida inclui a tua família, a tua vida inclui teus filhos, a tua vida inclui todos os teus sonhos, teus projetos, teus planos. Isso é entregar a nossa vida. Quando nós falamos, olha, Senhor, não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim, nós estamos entregando tudo, a nossa vida nas mãos de Jesus. Porque nós acreditamos, confiamos verdadeiramente que Ele tem o controle, sabe o que vai fazer. Nós não vamos nos arrepender, essa é a nossa fé. Nunca nós vamos nos arrepender, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não perde. Como está escrito, agindo Deus, quem o impedirá? Aí o apóstolo Paulo fala assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la para o dia de Cristo. Ou seja, ele começou uma boa obra na minha vida, ele vai concluir essa boa obra. Ele começou uma boa obra na tua vida e ele vai concluir essa boa obra. Isso é fé. Então não adianta eu fazer um cabo de guerra com Jesus, falar, Jesus, olha, eu te sirvo, mas se você fizer isso para mim, Senhor, olha, eu vou te servir, mas olha, o meu sonho é esse, tá? Não se esquece, não. Isso não é fé. Isso é uma barganha, esse é um sentimento, mas não é verdadeiramente a fé. Glória a Deus. Quer comentar, pastor? Deixa eu tomar uma água. Falando. Estão nos acompanhando, queridos? Quem está acompanhando, diga um amém para a gente entender, ver aqui que vocês não estão dormindo ainda. Amém. Vou tirar a blusa, esquentou. Dona Dalva está assistindo. Glória a Deus. Dona Dalva está acompanhando a gente, Dona Dalva? Seu Israel. A gente vai falando, vai esquentando. Amém, meus amados? Quem está acompanhando, dá um amém para a gente. Dona Marlene, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Pastor Veiga, irmã Elis, glória a Deus, irmã, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Quem mais está nos acompanhando, queridos? Às vezes não aparece. O Pedro escreveu amém. Glória a Deus, amém, queridos? Então vamos continuar. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Vocês viram como que é maravilhoso a palavra de Deus? Aí a religião vem e fala isso, aquilo, impõe, tenta nos colocar a jugo de escravidão, ó, você pode isso, você não pode aquilo, isso é de Deus, isso não é de Deus, e a Bíblia diz que a gente foi livre, Jesus nos libertou para que verdadeiramente nós sejamos livres. A Márcia, amém, Claudina, amém, Marlene, amém, glória a Deus, queridos, glória a Deus, tá tudo, tá certinho agora ali, glória a Deus, amém, meus amados? Então não se submeta mais a jugo de escravidão. Né? Busca a Deus, busca uma igreja, meus amados, que não tenha doutrina que fique te escravizando. Porque a doutrina de Jesus, qual que é? Amar Ele com toda a alma, força e entendimento, amar a Deus, né? Com toda a força, alma, entendimento, coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Poucas coisas foram impostas à igreja. Rogério Blaca, Deus abençoe, meu amado. Poucas coisas foram impostas. O que foi imposto para a igreja? Os líderes, cuidar dos pobres. Para a igreja de Cristo, qual que foi imposto para a igreja? O que é proibido, pastor? Não pode. Então, algumas pessoas não sabiam, e Paulo também ele foi lá junto com os apóstolos em Jerusalém, e eles foram buscar uma orientação do que é aquilo que podia, o que verdadeiramente não podia. E o Espírito Santo ministrou a eles, missionária Marli, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. O Espírito Santo ministrou a eles que eles tinham que se abster de 4 coisas. Olha, isso aqui vocês não podem, isso aqui, essas 4 coisas levam você para o inferno. Então você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, que é isso aqui que pode levar o crente para o inferno. E a desobediência dessas 4 coisas levam as pessoas para o inferno. Primeira, sangue. Não coma sangue. Por quê, pastor? Porque o sangue é a vida da carne e a vida pertence a Deus. Então se você tinha o costume de comer sangue, não coma sangue. Segundo, carne de animal sufocado.
Ou seja, um animal que morreu sufocado não pode comer a carne dele. Por quê? Eu não sei, talvez por causa do sangue. Amém, meus amados? Eu só sei que não pode. Sangue e carne de animal sufocado. Esses dois se resumem a alimento. Então, de alimento é só isso. Ah, mas aquilo também é pecado, aquilo outro também é pecado. Não. Sangue e carne de animal sufocado. E os outros dois, pastor? Idolatria. Idolatria leva para o inferno. Amém? Mas o que é idolatria? Tudo que você coloca na frente de Deus. Talvez você se prostre perante uma imagem. Isso é idolatria? É idolatria. Talvez você não tenha uma imagem, mas você tenha como algo mais importante na sua vida o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu emprego, a sua conta. Vocês estão entendendo, meus amados? Tudo que você coloca na frente de Deus torna-se idolatria. Então, idolatria leva para o inferno. E a última coisa, qual que é? Relação sexual ilícita. Então, vamos lá. Sangue, carne de animal sufocado, idolatria e relação sexual ilícita. Essa relação sexual ilícita está levando muita gente para o inferno. Você vê que hoje, o que acontece? Os jovens, eles perdem a sua pureza muito cedo. Né? A gente sabe que essa parte íntima, né, a relação íntima é abençoada no casamento. Fora do casamento não é abençoada, é ilícito. Amém, meus amados? E quantas pessoas hoje o inimigo está levando para o inferno por causa de algo que é praticado, olha, a nível, né, mundial, uma proporção que não se pode contar. Por causa do engano. Você que é jovem, você que é idoso, você que está me ouvindo, relação sexual ilícita leva para o inferno. Idolatria leva para o inferno. Carne de animal sufocado, alimento, leva para o inferno. E por último, e não menos importante, o sangue. Amém, meus amados? Essas 4 coisas não pode. E o restante é resenha. Glória a Deus, queridos. Aí a Bíblia diz assim, o apóstolo diz assim, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Amém, meus queridos? Então tudo é lícito para você. Algumas coisas não convêm, alguns momentos, algumas circunstâncias, por causa também, às vezes, da nossa, como que eu posso falar? Nosso organismo. Amém, meus queridos? Então você pode tudo, algumas coisas não convêm. Aí, novamente, o apóstolo diz assim, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então, algumas coisas não convêm em alguns momentos, em algumas situações, e o que te domina, o que escraviza, o que vicia também não é bom, porque você já é livre. Jesus te libertou para que você fosse livre. Aí você vai se deixar escravizar por alguma circunstância? Seja isso comida, bebida, seja isso qualquer situação? Vocês estão entendendo, meus amados? Então você é livre, mas algumas coisas não convêm em alguns momentos, em alguns lugares, né? Ou não convém a você. Outra coisa, não se deixe dominar por nada. Jesus te libertou para que você seja livre. Então não se coloque em jugo de escravidão novamente. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente ali. Amém. Glória a Deus. Então você entendeu? Isso aqui, essas 4 coisas levam para o inferno, meus amados. Olha ali, Ora, versículo 12. A lei não procede de fé. A lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que está dizendo na tua versão, pastor? No 12. Mas a lei não tem nada a ver com fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Isso. Amém, meus amados? Então, só cumprindo toda ela, e ninguém cumpre. Então, Cristo nos resgatou da maldição, 13, da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Ele nos resgatou da escravidão da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro, então ele foi maldito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Olha o propósito do sacrifício de Jesus. Para que a bênção de Abraão, meus amados, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, imagina que Deus pré-anunciou o Evangelho lá há muitos anos ao primeiro patriarca, que é Abraão. Depois Abraão, Isaac, Jacó, Israel foi para o Egito, ficaram 400 anos de escravidão, foram para o deserto, rodaram 40 anos no deserto, chegaram à Terra Prometida. Vocês estão entendendo, meus amados? Quanto tempo até que na Terra Prometida, quantos anos passaram lá dos juízes, depois passaram para os reis,
depois eles foram levados Israel foi levado para a Síria, depois todos os povos foram levados para a Babilônia, o Império Babilônico, os medos, os persas, os gregos e por último os romanos. Aí chegou o Evangelho através de Jesus Cristo. Mas lá, muitos anos atrás, Deus tinha pré-anunciado o Evangelho a Abraão, anunciando que através da fé de Abraão, todos os gentios, eu e você, nós somos salvos. Diga glória a Deus, meus amados, isso é maravilhoso. Se nós entendemos isso aqui hoje, meus amados, que não é obra, que Deus já pré-anunciou a nossa salvação através do Pai da fé, hoje você não precisa mais ter preocupação, você só tem que entregar e confiar a sua vida àquele que tem o poder para salvar, para cuidar. E naquela época era povo de Deus aquele que nascia, né, dentre o povo de Deus, ou uma rara outra pessoa que aceitava seguir, né, seguir a lei, né, seguir os mandamentos de Deus, que aceitava deixar para trás os seus ídolos, porque a maioria das pessoas elas eram idólatras, né, seguiam outros deuses. E então poucas pessoas, né, exemplo de Rabi, de Ruth, de, né, Naamã, né, que reconheceram a Deus, né, o chamado Senhor dos Exércitos, como o único Deus. Então eram essas pessoas, elas tinham que deixar para trás a sua vida e seguir, né, buscar orientação para conhecer as leis de Deus e o verdadeiro Deus. E em Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele nos deu a oportunidade de, aceitando a ele, né, reconhecendo aquele sacrifício, né, aquela maldição, como diz aqui, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou. Jesus, ele não precisava ter passado por nada daquilo que ele passou, né? Ele escolheu passar pela nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela fala que Jesus, ele nos amou primeiro, né? Porque ele escolheu entregar a sua vida, ele veio com esse propósito, ele escolheu entregar a sua vida pela nossa vida, ele escolheu se fazer maldição em nosso lugar. Isso é maravilhoso, porque hoje a graça de Deus ela tem sido derramada, e todo aquele que aceita Jesus como único Senhor e Salvador, como diz ali no início, né, do que o pastor leu, ele se torna filho de Abraão pela fé, né? Isso não era possível antes de Jesus, né? Filho de Abraão, ele deveria vir da descendência, né, dos filhos de Deus. E hoje não. De alguma tribo, né, das tribos de Jacó. Exatamente. Mas sabe, tem uma revelação muito linda nisso aí, meus amados. Pastor, então a bênção antes era só para os hebreus? Vou explicar, Deus não faz acepção de pessoas e nunca fez. Então por que a bênção era somente dos hebreus? Porque assim, meus queridos, a Bíblia diz que Deus procurou uma pessoa que acreditasse nele e não achou ninguém. Até que ele encontrou Abraão. E Abraão creu em Deus, que nós começamos a ler. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o Abraão creu em Deus e andou com Deus, caminhou com Deus. Aí teve o Isaac, que foi um grande homem de Deus. Jacó também, que foi um grande homem de Deus pela fé. Ali os seus filhos, os 12 filhos de Jacó, que começam as 12 tribos de Israel, eles já começavam a não andar tanto pela fé como seus pais. E ali a bênção, né, foi colocada a José, né, José através de seus filhos, né, Efraim e Manassés, que passaram a ser herdeiros, né, da bênção de Jacó, mesmo José não sendo primogênito, sendo Rúben, né? Mas olha que interessante. Então, como a sua descendência, eles começaram a se multiplicar, e o coração deles não era como o de Abraão. Foi por isso que Deus deu a lei para eles. Olha, presta atenção nisso, meus amados. Deus deu a lei para os descendentes de Abraão, porque ele falou assim, olha, vocês não vão ser justificados, porque vocês não me amam como Abraão, seu pai, me amou. Então, se vocês fazerem tudo que o pai de vocês fez, sem eu mandar, eu não mandei ele fazer isso, ele fez porque ele me amou. Então, se vocês fizerem e cumprir todas essas leis, vocês vão ter a bênção do seu pai Abraão. Vocês viram que lindo, meus amados? E os gentios? Os gentios, eles eram igual aos judeus, só que eles não tinham a revelação de Deus, que Deus deu a Abraão e a sua descendência, que são os judeus. Não é que ele escolheu os judeus, ele escolheu Abraão e abençoou a sua semente, a sua descendência. Por isso que hoje nós estamos falando que nós somos abençoados pela fé com o crente Abraão. Porque o que recomendou ele a Deus não foi as obras dele, não foram as obras, mas foi a fé que ele tinha em Deus. Então hoje os da fé que são verdadeiramente filhos da fé de Abraão.
Hoje a descendência do sangue foi colocada de lado, existe uma promessa que eles vão se converter, grande parte, né, vão se cumprir o número dos judeus, e glória a Deus por isso, nós vamos orar para que isso aconteça. Mas hoje não é mais o sangue, não é mais a obra, nem mais a lei. Aí quando achou lá de vez em quando o Naamã, que teve encontro com Deus, a Raabe, uma prostituta que teve encontro com Deus, a Ruth, que teve encontro com Deus, e tantos outros que tiveram encontro, não é muitos também, dá para contar no dedo no Antigo Testamento, quando um gentio se converteu, Deus o aceitou, porque verdadeiramente, de coração, eles aderiram, desejaram amar e servir o verdadeiro Deus, e Deus se revelou a eles, olha, se vocês praticarem essas leis, vocês vão poder entrar entre os judeus e ter a bênção de Abraão. Vocês estão entendendo, meus amados? E hoje já não é mais essa lei. Hoje, para mim e para vocês, é somente a fé. Sempre foi a fé. A lei foi porque o coração deles era mau. Nosso coração hoje também é mau. Nós nascemos desse mal. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade de vencer, cumprir todas essas leis através do amor. Por que Deus disse, né? Jesus disse, olha, primeiro grande mandamento, amarás o teu Deus, toda força, alma, entendimento e todo o coração. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Olha a importância. E os dois se resumem em amor. Aí Jesus ele diz assim, disso resume toda a lei, todos os mandamentos e todos os profetas. Toda a lei, tudo se resume em amar. Você não vai conseguir parágrafo por parágrafo, lei por lei, cumprir toda ela. Mas se você amar a Deus, a Bíblia diz que o amor ele cobre multidão de pecados. Glória a Deus, meus amados. Então não é que Deus rejeitou um povo, escolheu o outro. Não. É que Deus ele tem a bênção dele e essa bênção é exclusiva para os que creem. E Deus ele se revela, né? Abraão ele buscava conhecer, ele queria saber quem que era o verdadeiro Deus, né? Ele não aceitava dizer que o mundo veio do nada, né? Então ele buscava conhecer o verdadeiro Deus, exatamente. Então porque ele tinha esse coração inclinado, né? Deus ele se revelou na vida dele. E a palavra de Deus ali no Novo Testamento, se não me engano no livro de João, ela fala assim, buscai a verdade e a verdade vos libertará, né? De certa forma, as pessoas até do Antigo Testamento, como a Raabe, o Naamã, a Ruth, que buscavam a verdade, não aceitavam viver naquela vida de opressão, de julgo, de servidão, de deuses que não resolviam nada, eles buscavam a verdade, e a verdade, que era o Deus Todo-Poderoso, se revelou a eles e libertou eles daquela vida de escravidão, né? Trouxe eles para a liberdade, que é o que a gente está falando hoje, né? Que é a palavra que nos fala que nós somos livres, que nós fomos chamados para ser livres em Cristo, porque nós vivíamos na escravidão, nós vivíamos debaixo do jugo desse mundo, né? Do príncipe desse mundo. Amém. Onde é que nós paramos? No 13, 14. Agora o 14, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus amados? Então, Jesus ele se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse a mim e a vocês, os não-judeus, que recebêssemos pela fé o Espírito Santo de Deus, o Espírito prometido. Amém, meus queridos? Eu vou ficar até aqui hoje, porque tem bastante assunto aqui. Depois, eu acho que amanhã nós continuamos no versículo 15 em diante. Eu quero que você hoje entenda isso, tenha isso no teu coração. Amém, queridos? É pela fé, não é obra, não é Torá, não é lei. É pela fé. A lei leva a maldição. Jesus Cristo nos libertou dessa maldição. Para que a gente faça o que? Viva de qualquer jeito? Não. A única liberdade que existe é nós entregarmos a nossa vida e sermos conduzidos por Cristo. Ele nos entrega. Essa é a liberdade. O inimigo muitas vezes engana muitas pessoas. Olha, o ser livre é fazer o que você quiser. Só que o nosso coração é inclinado para as coisas ruins. Então, o que a gente quer muitas vezes é o que traz maldição e escravidão para nós mesmos. Então, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E aquele que se chega a mim vai ver o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo. Mas aqueles que não estão com Jesus espiritualmente, não sabem. Eles vão falar de teoria, vão falar disso, daquilo, vão se justificar em isso e mais aquilo, mas não estão vendo. Lembra que as pessoas viam Jesus pregar e falavam assim, esse homem ele prega diferente. Ele não prega como os fariseus, ele prega como quem tem autoridade.
Por que Jesus pregava como quem tem autoridade? Porque ele sabia exatamente o que ele estava falando. Não eram teorias só na boca dele. Como na boca dos fariseus era teoria. Olha, a palavra de Deus isso, nós acreditamos que seja isso, achamos que seja isso ou aquilo. Não, ele tinha autoridade para falar. E os cristãos hoje que entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles têm autoridade para falar. Por quê? Porque eles estão na luz de Jesus. E quem está na luz, vê todas as coisas. Mas quem não está na luz, não vê. Eu vou dar um exemplo para você, olha aqui, que interessante. Ó. Quando se apaga, não se vê mais nada. Imagina espiritualmente, meus amados. Imagina isso no mundo espiritual. Aqui na minha casa, eu conheço, eu posso chegar ali a gaveta, pegar uma lanterna, fazer alguma coisa, posso tentar, eu conheço, eu vou tateando, colocando a mão aqui, eu vou chegar onde eu quero. Mas no mundo espiritual que eu e vocês nós não conhecemos, como é que se movimenta no escuro? Por isso que Jesus ele veio trazendo a luz. Imagina no oceano, um barco no oceano, lá sozinho, no meio do oceano, sem ter para onde ir. Está em trevas, não sabe para onde ir, não sabe o que vai acontecer, está com medo. E aí, quando vem aquele barco para salvar aquele bote lá, já sofrendo há muito tempo. Então Jesus é como esse barco que veio salvar a gente na escuridão das trevas. Veio salvar o teu espírito, o meu espírito. Veio trazer o conhecimento. Ele veio mostrar de onde nós viemos. Porque hoje, através de Jesus Cristo, eu sei que eu não sou a evolução do macaco. Eu sei que eu sou a imagem e a semelhança do Deus que me criou. Você é a imagem e a semelhança do Deus que criou. Mas quem que revelou isso? A luz. A luz mostrou o meu passado. A luz está mostrando quem eu sou agora, o que eu estou fazendo agora. Enquanto pessoas condenam, se ridicularizam, não acreditam, não importa. Importa o que eu estou vendo, o que Deus está me mostrando, o que Deus está te mostrando. E eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é a promessa de Deus. Enquanto muitas pessoas não têm esperança, acham que esse mundo vai acabar aqui, na cova, acabou, morreu, acabou. Eu sei. Porque Jesus disse, ele disse, eu vou, mas vou preparar para vocês lugar, para que aonde eu estou, vocês também podem estar comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu diria a vocês. Então, a luz de Jesus, o conhecimento de Jesus me mostrou que eu tenho uma morada. Que essa vida, por mais grande que pareça, 50, 60, 70 anos de vida, não se compara ao quê? A eternidade que Deus tem preparado para mim. Então o meu trabalho agora vai ser para alcançar a eternidade, não para viver aqui. Aqui eu só estou servindo a Deus. Aqui eu só estou fazendo a vontade do meu Senhor, porque minha vida não é minha, a minha vida é de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, toma posse dessa palavra. Deixa eu ver aqui os comentários, nós já vamos terminar. O Jacques lá de Portugal, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus, amém? Amém, meu amado. Glória a Deus. Saudade de vocês. Do tererê. Agora tá frio, não tem tererê aqui. Agora tá frio. Seja abençoado, já que está pedindo oração. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. A Claudina e a Marlene. Amém, meus amados. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. E amanhã, às 9 horas, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí. Vamos continuar ministrando essa palavra de Deus, tá bom? Sejam abençoados, queridos. Sejam curados, sejam libertos, sejam transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Termina aqui mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.